1 Coríntios capítulo 7. Logo aí do lado está o tema da pregação. Está relacionado à pregação hoje. Tá? 1 Coríntios capítulo 7, vamos ver versículo 17 até o versículo 24. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17 até o 24, assim nos diz a palavra de Deus. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também, o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Deus amado, neste momento, Senhor, que eu oro a Ti, ó Senhor, te pedindo, Senhor, que nesta manhã, o dia do Senhor, este dia bendito, santo, em que Teu povo se reúne para buscar o Senhor, em que juntos, como povo da nova aliança, comprados por Cristo, Senhor, estamos aqui diante da Tua face, te pedindo que tenhas misericórdia de nós, porque Tu falarás conosco, Senhor. Nós, pobres pecadores, falhos, cheios de iniquidade em nosso coração, nos nossos atos, nos nossos olhos, na nossa língua. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque durante esta semana pecamos demais contra o Senhor, quebramos os Teus mandamentos, todos os 10, Senhor, e de várias maneiras, por atitude, por pensamento, por ato, ó Deus, por omissão e por ação, nós jogamos terra, Senhor, sujeira sobre a Tua lei que é santa, Senhor. Atropelamos os Teus mandamentos e quebramos cada um deles, de tal maneira, Senhor, que nesta manhã precisamos do Teu perdão, precisamos da Tua graça, Senhor, e que a Tua palavra fale conosco de uma forma muito específica e peculiar, Senhor, durante o sermão, que assim como a nossa Bíblia nos diz, de que a Tua palavra corrige, redargue e exorta, que o Senhor possa ir no mais profundo do nosso coração e nos apresentar aquelas coisas que têm desagradado ao Senhor. Mas não somente isto, Senhor, não somente te pedimos que Tu reveles o nosso pecado, te pedimos também que o Senhor nos conceda graça para vencê-lo, que o Senhor nos conceda força, Senhor, para resistir às tentações, Senhor. Que o Senhor também, nesta manhã, encoraje os corações desanimados durante a semana, devido a tantos trabalhos, tantas tarefas, Senhor. Ó Senhor, nossas atividades diárias dadas por Ti para nós, muitas vezes, Senhor, há tantas coisas ali que nós olhamos, que não queríamos ver, e ouvimos que não gostaríamos de ouvir, Senhor, e sabemos que isto é contra o Senhor, e rimos de algo que não deveríamos rir, quando na verdade deveríamos chorar, Senhor. E nós pedimos que a Tua palavra, Senhor, traga certeza do perdão para nós. Tua palavra produza também conversão naqueles que estão aqui. Que a Tua palavra produza despertamento no coração que está sonolento em relação ao Senhor e a Sua obra e a Sua igreja. Que o Senhor avive a Tua obra, Senhor, neste lugar,
e nos use para isto, Senhor. Que o Senhor aqueça os corações congelados, frios e indiferentes para o Senhor, e que o Senhor faça isto com cada um, a começar em mim. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Em nossa série da primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 7, na penúltima mensagem deste capítulo, e nós temos visto vários assuntos relacionados a casamento, divórcio, novo casamento, a casamento entre o cristão e o não cristão, quando um dos dois se converte ao Senhor, não porque isso é incentivado o crente procurar um descrente para casar, mas já que isso aconteceu e dos dois descrentes, um se converte e o outro permanece no paganismo e não quer abandonar o crente, o que fazer? Vimos tudo isso nos sermões passados, e o último foi sobre pessoas que estavam abandonando o seu cônjuge, o que fazer, e agora que alguém se converte e o cônjuge não decide abandonar, o que fazer também, tá? Nós vimos tudo isto, e hoje, meus irmãos, nós vamos ver, ainda dentro deste assunto, tá? Sobre o chamado de Deus para glorificá-lo no lar, tá? E eu coloquei aí, os irmãos verem o tema, viva segundo o chamado de Deus em seu lar, porque está relacionado a esse assunto aqui também. Parece que Paulo faz uma digressão, ou seja, foge um bocadinho do assunto, no versículo 17 e 24, porque ele fala de circunciso, de incircunciso, de escravo, de ser livre, e a gente fica a pensar, irmãos, o que isso tem a ver com o casamento, o que isso tem a ver com o lar? Irmãos, isso tem tudo a ver. Primeiramente, porque o contexto é um contexto aqui, no capítulo 7, um contexto de família, tá bem? Mas também, Paulo ele vai se utilizar deste ponto aqui. Deixa eu pegar o microfone. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Então, meus irmãos, Paulo ele ainda permanece falando do assunto de família. No entanto, ele se utiliza de exemplos aqui, tá? No caso, o exemplo de quem é escravo, no caso do exemplo de quem é circunciso ou circuncidado, tá? Quando ele faz isso, ele faz com o propósito de dar um suporte teológico para o assunto que virá a partir do versículo 25, tá bem? Do versículo 25 adiante, ele vai falar sobre pessoas que estão para se casar, vai falar daquelas que já estão casadas e agora o que vai acontecer no contexto de perseguição, ou das que estão noivas. Como é que é isso? Tá? Então, antes dele entrar nestes assuntos, a partir do versículo 25, ele dá o suporte teológico do versículo 17 até o 24. O microfone está alto, irmãos? Tá? Ok. Então, meus irmãos, se fôssemos para entender melhor esse texto através de perguntas, pode baixar um bocadinho. Se fôssemos para entender melhor este texto aqui, levantando perguntas para o texto, e é isso que nós devemos fazer para entender a Bíblia, fazer perguntas para o texto. Como se Paulo estivesse aqui diante de nós e nós perguntássemos coisas para ele e iríamos ouvir a voz de Paulo no texto bíblico. É assim que nós entendemos a Bíblia, que nós percebemos a palavra de Deus. Tá bem? Então, se tivéssemos que fazer pergunta, a primeira pergunta aqui para Paulo é: já que eu recebi o chamado de Deus na conversão, então, o apóstolo Paulo, como é que eu posso servir a Deus melhor? Tá? Versículo 17 até o versículo 20, o versículo 24 vai responder essa pergunta. E a segunda pergunta é: e sobre este chamado? Quem é o autor do chamado? E o que implica este chamado?
o que vem deste chamado? Tá? Sobre a primeira pergunta, versículo 17 até o versículo 20, responde isto, o 24 também, dizendo-nos que o chamado para a salvação muda a visão do crente em relação ao mundo, mas não muda o seu estado no mundo. Vou explicar isto. Versículo 17 a 19, Paulo ele usa como exemplo alguém que foi chamado, tá, que se converteu, e essa pessoa era circuncidada. Tá? A partir do versículo 18 ele apresenta isso melhor, mas no versículo 17 ele diz: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Tá? A Almeida Revista Atualizada diz assim: e assim cada um ande, Almeida Corrigida Fiel, assim cada um ande como Deus lhe repartiu, como o Senhor o chamou. E aqui, meus irmãos, a seguir, a parte B do versículo 17, ele vai apresentar-nos que aquilo que ele vai dizer a seguir não é sua opinião particular, é a palavra de Deus e a ordenança, não só para a igreja de Corinto, mas para todas as igrejas. Porque ele diz: é o que ordeno em todas as igrejas. Tá? Ou seja, não é só um contexto aqui, algo só para aquela igreja, o que vem a seguir, mas é algo para todas as igrejas, não somente daquela época, mas também para nós hoje. Não é algo só local, mas universal. Ele usa essa expressão em todas as igrejas. Ele também tinha usado em 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre o papel da mulher na igreja, tá? E ele usa essa expressão, tá? De que isto é mandamento de Deus para todas as igrejas, tá? Então, meus irmãos, o que é mandamento de Deus para todas as igrejas? Versículo 18, ele diz: e alguém foi chamado estando circuncidado, fique circuncidado. O que isso significa? Significa que Paulo estava nos dizer aqui que se alguém foi chamado sendo judeu, tá? Ele diz: não desfaça a circuncisão. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Tá? E então ele prossegue e diz: é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Algumas coisas aqui. Ele fala como Deus lhe repartiu. Tá? A ideia aqui, irmãos, é que mesmo depois, quando nós nos convertemos e nós estamos, por exemplo, em um lar destroçado, você agora, como é um crente, uma nova criatura, uma nova criação neste mundo que é velha criação, você é luz para este lar, certo? No seu emprego só tem descrente e você se converteu ao Senhor. Sabe quem foi que lhe deu esse emprego? É claro, um emprego lícito, não é? Um emprego que trabalha com coisas erradas, mas um emprego lícito. Quem foi que lhe deu esse emprego? Foi o Senhor. E Deus converteu o seu coração e você já está nesse emprego. Você vai servir a Deus neste emprego. Foi Deus que lhe repartiu, Deus que distribuiu a posição em que a pessoa está hoje. Portanto, mesmo num lar destroçado, o crente vai jogar luz naquele lar que está em trevas. Mesmo num trabalho que só tem ímpios ali, e você se converteu estando nesse trabalho, você vai ser luz neste trabalho. Não porque você vai parar de trabalhar e ficar todo o tempo abrindo a Bíblia em vez de trabalhar. Não é isso. Testemunhar de Jesus é ser um bom funcionário, tá? Chegar no horário, não faltar, fazer o seu serviço, cumprir as metas como devem ser, e Deus vai ser glorificado na sua vida quando você trabalha com essas coisas mais básicas, tá bem? E é claro, quando você tiver tempo nas horas vagas, que não for lá no serviço, você vai falar de Jesus também com os colegas, tá? Mas não deve sair de lá porque você se converteu, tá? Pastor, mas é muito difícil conviver num lugar que só tem ímpios,
os descrentes que falam palavrão, falam imoralidade, trocam vídeos imorais uns com os outros. É muito complicado viver ali. Você é luz para um lugar que está em trevas. Um lugar que só tem luz, não tem muito serventia você ser luz num lugar que só tem luz. É fácil, não é? Mas nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A implicação direta disso, tá, também afeta as outras posições na sociedade. Paulo vai ilustrar isto com 2 exemplos. Ele vai falar de alguém que foi convertido por Cristo sendo circunciso, ou seja, um judeu que foi circuncidado ao 8º dia, agora adulto, ele crê em Jesus. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Paulo diz: não vai fazer nada em relação à circuncisão. Não desfaça a circuncisão. E a gente pensa, irmãos, às vezes, que Paulo está usando aqui de figura de linguagem, né? Foi chamado para ser circuncidado, permaneça assim. Olha, não tem jeito de permanecer de outra maneira. Já foi circuncidado, já foi, já era. Não. Durante esse tempo, irmãos, isso está registrado em outros textos históricos daquele período. Por exemplo, o 1 de Macabeus é um livro apócrifo, mas registra uma coisa interessante que acontecia na época dos judeus, um período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Algumas coisas aconteceram e alguns livros históricos apresentam o que aconteceu durante aquele tempo com os judeus. Tá? E um desses livros é 1 de Macabeus e 2 de Macabeus, que está na Bíblia Católica e não está na nossa Bíblia. Tá? Não é inspirado por Deus, mas ajuda a gente a entender um pouco de história. Tá? Não vai fazer devocional em 1 Macabeus quando chegar em casa. Tá? É só registro histórico, não é inspirado. Então lá fala de uma coisa que os judeus que entravam para a diáspora, o que é isso? Como os judeus foram espalhados, tá, por várias nações, na helenização, ou seja, quando os gregos eles assumiram o controle de Jerusalém, vários judeus se espalharam. Tá? Muitos abriram sinagogas em vários lugares. As grandes sinagogas na época ficavam em Alexandria, dos judeus alexandrinos, mas muitos outros apostatavam do seu judaísmo. E o que eles faziam? Eles faziam uma cirurgia, tá? Para desfazer a circuncisão. Eu até anotei aqui o nome, tá? Também está nos escritos um historiador do século I chamado Flávio José. O nome dessa cirurgia era epispasmo, ou seja, quando eles agora queriam adorar deuses pagãos, tá? Eles queriam desfazer aquela cirurgia da circuncisão, a fim de cultuar os deuses pagãos melhor. Tá? Então, Paulo vai dizer aqui você foi chamado para ser cristão, não precisa fazer aquela mesma coisa lá, desfazer a circuncisão. É a sua marca étnica. Vem de que você é daquele país. Então pronto. Você foi chamado assim, permaneça como está, não precisa desfazer. E se você foi chamado sendo gentio, ou incircunciso, ou incircuncidado, o que você tem que fazer? Nada. Permaneça como está. Diferente, por exemplo, irmãos, dos Gálatas, não é? Os irmãos lembram daquela igreja da Galácia, em que havia a influência dos judaizantes que queriam levar os crentes, os cristãos, a obedecerem a muitas leis da antiga aliança, incluindo a circuncisão de gentios, tá? Inclusive para que eles pudessem alcançar a salvação. Tá? E Paulo fica indignado com aquilo, tá? Porque Cristo cumpriu toda a lei, e a lei que apontava para ele foi cumprida totalmente no Calvário. Cristo pagou toda a dívida que a lei exigia, e agora estes cristãos aqui estavam querendo voltar para os ritos da antiga aliança, como por exemplo a circuncisão. E eles estavam sendo levados a isto, enganados, englodados pelos chamados judaizantes, que queriam unir a graça de Deus com as obras da lei. E Paulo fica tão indignado, irmãos, que no capítulo 5 de Gálatas, versículo 12, Paulo diz assim: olha, eu queria que estes que ficam inquietando vocês para que sejam circuncidados, eu queria que eles fossem amputados.
Paulo está dizendo essas pessoas que amam a circuncisão e mandam que vocês sejam circuncidados, mesmo sendo gentios, era bom se eles amputassem, se eles tirassem logo tudo. Porque não é para circuncidar? Capítulo 5, versículo 12. O bom é que eles fossem cortados, amputados ou dilacerados, tratando-se de circuncisão. Olha como Paulo usa palavras duras, não é? Porque o Evangelho está em jogo aqui, irmãos. Tá? O Evangelho está em jogo, é claro. Ele está falando aqui em linguagem figurada, tá, irmãos? Eu não queria fazer mal, mas ele está dizendo aqui, por que essa pessoa não é coerente com a loucura, né? E no versículo 19, meus irmãos, no versículo 19, Paulo, ele diz algo interessante. Ele diz que a circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. O que ele está querendo dizer com isto? Irmãos, o que Paulo nos diz com isto é que, inspirado por Deus, ele está nos a apresentar a maneira como Deus administrou o seu plano no decorrer da história. Porque na antiga aliança, Deus deu uma lei, tá, inteira, chamada 5 livros de Moisés, que era chamado pelos judeus de Torá. Torá, inclusive esse é um nome para a lei no Antigo Testamento, Torá. E a Torá inteira deveria ser cumprida pelos judeus. Não só os 10 mandamentos, mas toda a Torá. Tá? Depois os judeus chamariam isso de 613 mandamentos, que inclusive deveriam ser recitados no templo, quando uma criança tivesse 12 anos, né, foi o que aconteceu com Jesus. Ele iria até o templo aos 12 anos, fazer a confissão de fé daquilo que eles chamavam de bar mitzvah, que era o filho do mandamento. Então ele ia lá recitar os 613 mandamentos da lei de Moisés, que eles estavam obrigados a cumprir esses mandamentos, os judeus, tá bem? Então, e dentre esses mandamentos incluía, irmãos, a não comer carne de porco, principalmente as 3 marcas de um judeu. Qual era? Não comer carne de porco, a observância do sábado no 7º dia e a circuncisão. Todo judeu era identificado por estas 3 marcas, naquele período ali, no Novo Testamento e tempos depois, e ainda hoje é assim, não é? Embora existam várias outras leis. Estas leis, irmãos, elas fazem parte de um código moral no Antigo Testamento que chamava-se de leis cerimoniais. Mas existiam também as leis civis e as leis morais. O que eram as leis cerimoniais? As leis cerimoniais incluíam os aspectos religiosos ligados ao templo, tá? E aos sacrifícios que os judeus praticavam. E isso envolvia ter sacerdote, ter a circuncisão, imolar o animal, tá? A observância do sábado no 7º dia e todas estas outras coisas, a necessidade de um templo, de um altar. Tudo isso era lei cerimonial, que quando Cristo vem, ele cumpre essa lei. Porque Jesus ele é chamado do Cordeiro, não é? Então aquele Cordeiro que era imolado no Antigo Testamento, tá? Ele não podia tirar pecados, ele era apenas provisório. Tanto que no próximo ano o sacerdote tinha que novamente oferecer o sacrifício. Mas Cristo, como Cordeiro puro e imaculado, ele se entrega pelos homens de uma vez por todas. Está bem? Em primeiro lugar. E Jesus também é o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote da antiga aliança, ele não era definitivo. Por quê, irmãos? Porque ele era pecador. Depois que ele oferecia pecado pelo povo, como diz o livro de Hebreus, ele oferecia pecado por si próprio, pelo seu próprio pecado, porque ele era pecador. Jesus, ele era o sumo sacerdote sem pecado. Está bem? Então não há mais necessidade também de templo, porque ele diz que era o templo e que iria morrer depois de 3 dias, esse templo seria reerguido. Tá? E a circuncisão estava dentro desse pacote chamado lei cerimonial. Mas existiam as leis civis também. As leis civis eram leis relacionadas ao aspecto social, o aspecto civil de Israel. Eram aquelas leis que, por exemplo, falavam de que se o boi chifrar alguém e essa pessoa ficar doente, acontecer alguma coisa assim, inutilizada, tem que ser paga uma multa e o boi tem que ser sacrificado. Não é? Se o boi matar alguém e o dono do boi sabia, então será vida por vida. Não é?
era a lei que falava, por exemplo, para você construir um parapeito na parte de cima da sua casa. Eram leis ligadas a essa questão mais civil de Israel. Uma vez que o povo de Deus agora é internacional, não está mais associado a uma nação somente, não está mais ligado a um território, então estes aspectos civis que eram próprios da geografia e do contexto histórico de Israel, da nação de Israel, isso não há mais necessidade, embora possamos tirar de preciosos princípios acerca de justiça, retidão, boas leis e tudo isso. Mas ele não tem mais uma força de mandamento para nós como era na antiga aliança. O que tem força de mandamento para nós? É aquilo que nós chamamos de lei moral. E onde é que está resumida a lei moral? Nos 10 mandamentos. Ali sim, você não pode tirar nada. Pastor, mas o sábado? O sábado foi criado por Deus como um dia de descanso, que na antiga aliança era o 7º dia em que aconteciam cerimônias religiosas dentro da nação judaica. Tá? Então o 7º dia não é mais obrigatório para nós, porque estava ligado às cerimônias religiosas de Israel. Então não tem mais nenhum dia para acordar para o Senhor, para descansar nem nada, não. O Novo Testamento diz o contrário. Agora é o domingo, porque é o dia da ressurreição de Cristo. Tá bem? Foi o dia que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Tá? E além disso, é aquele dia em que o apóstolo João, em capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse, fala de que ele achou-se em espírito no dia do Senhor. Tá bem? Que era o mesmo nome dado para o sábado no Antigo Testamento, mas agora no Novo Testamento é o domingo. Paulo falava que a igreja se reunia, 1 Coríntios capítulo 16, no primeiro dia da semana, se reunia ali para poder fazer coletas na hora do culto para ajudar os crentes. Atos capítulo 20 fala que os crentes se reuniam no primeiro dia da semana. Tá bem? Então, o 4º mandamento fica para a igreja no primeiro dia e não mais no 7º dia, e assim os 9 mandamentos também, irmãos. Não ter outro Deus diante do Senhor, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia do Senhor, 4º mandamento. 5º mandamento, honrar pai e mãe. 6º mandamento, não matar. 7º, não adulterar, não adulterarás. 8º, não dirás falso testemunho. É isso? 8º é não furtarás, Não furtarás. O 9º, não dirás falso testemunho. E o 10º, não cobiçarás. Tá bem? Se Deus quiser, vamos fazer a leitura dos mandamentos no nosso culto também, tá, irmãos? Para a gente entender mais sobre a nossa alma e como somos pecadores necessitados da graça de Deus. Então, fica esses 10 mandamentos para nós. Por que o pastor Evandro explicou isso até agora? É porque aqui no versículo 19, irmãos, Paulo está dizendo que a circuncisão não é nada, mas sim guardar os mandamentos de Deus. Paulo está fazendo um contraste aqui entre a lei cerimonial, a circuncisão, que agora ele está dizendo que não é nada mais, e os mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: para vocês, quando vocês são gentios, Cristo já veio, já cumpriu toda a lei, vocês não têm que cumprir circuncisão não, porque a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Pode comer uma carne de porco muito bem assada, que faz bem. Ou quem é do Brasil, uma galinha cabdela ali, não tem problema não, tá, irmãos? Não tem problema, porque isso estava ligado a leis religiosas em Israel, que envolvia a questão de sangue, como sendo a vida do animal e tudo isso. No Novo Testamento não tem mais essas relações de guardar essas leis. E no Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, quando fala acerca de animais de animais sufocados, e sangue, ele está falando ali dentro de um contexto judaico, tá? Judeus ali, e na transição da antiga para a nova aliança, tá? Em que os judeus estavam começando a se acostumar com o ensinamento da nova aliança. Mas uma vez que a nova aliança veio de forma absoluta e definitiva, não tem problema comer carne de porco e essas outras coisas. Não vai comer morcego, que tem um problema grande há muito tempo atrás, Mas não tem problema com questões alimentares ou circuncisão ou coisas assim, tá bem? O que vale é
obedecer os mandamentos de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos. Olha só, o apóstolo Paulo, ele, então, no versículo 20, ele diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. O que isso significa? Isso significa, irmãos, e então ele continua, não é? Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Tá? Isso significa algumas coisas. Em primeiro lugar, isso significa que cristãos, meus irmãos, sempre fizeram diferença de aspectos culturais daqueles aspectos religiosos. O que isso significa? Que, por exemplo, quando o missionário ele chega num determinado lugar para pregar o Evangelho, há determinadas questões culturais daquele país que devem ser preservadas. Não tem problema nenhum se permanecerem preservadas como a identidade do povo. Neste caso aqui era a circuncisão, que era a marca étnica do judeu. Está bem? Então, por exemplo, se alguém for pregar no Oriente Médio e as mulheres lá estão acostumadas a usar véu, tá? O recado, tudo isso. Então, quando ela se converte, se ela quiser continuar usando o véu lá no Oriente Médio, não tem nenhum problema. São questões culturais. Tá? Agora, quando afeta mandamentos da palavra de Deus, mesmo nas questões culturais, então nós não precisamos obedecer estas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado afetou a cultura também. E não adianta a gente dizer assim, isso muitas vezes acontece, por exemplo, em casos de disciplina eclesiástica, não é? Sempre quando vai ser aplicado em algum lugar, uma vez eu conversei com um pastor, e eu ouvi também, e ele dizia a mesma coisa, ele dizia assim: todo lugar onde vai ser aplicada a disciplina eclesiástica, sempre alguém se desculpa em questões culturais. Não, pastor, sabe o que é? Que nos Estados Unidos as pessoas não querem fazer a liberdade. E se a disciplina bíblica vai ser praticada pela Assembleia, a individualidade da pessoa vai ser afetada. Olha só. Aí quando você vai para um contexto, por exemplo, da Itália, ou mesmo de Portugal, muitas pessoas dizem assim: não, pastor, sabe o que é? O irmão vai disciplinar essa pessoa que é da família do fulano de tal. Nossa igreja não vive muito. A cultura portuguesa é uma cultura de muitas famílias, pastor. Então a nossa cultura é assim, irmãos, sempre nós vamos ter uma desculpa cultural para não obedecer a palavra de Deus. Esquecemos que a cultura foi influenciada pelo pecado também. Tá bom, irmãos? Tá? Durante o século XVIII, virado para o século XIX, houve um novo movimento missionário na Inglaterra, e o pai das missões modernas, digamos assim, o que encabeçou isso, chamava-se William Carey. E William Carey, ele pregou o Evangelho lá na Índia, tá? Idolatria muito grande, né? E eles tinham uma prática cultural que era chamado sati. E o que era o sati? O sati era uma prática cultural e da religião dos hindus, em que quando o marido morria, a esposa tinha que ser cremada também, para a alma dos dois se unirem. Já pensou, irmãos? Coitada da mulher que o marido morresse antes dela. Então, William Carey, todo mundo dizia para ele: isso é uma prática cultural. William Carey, não mexe com isso, não. Mas isso traiu o mandamento da palavra de Deus, não é? O esposo tem que cuidar da esposa, e ele, mesmo depois de morto, ainda está fazendo mal para a mulher. Não matarás, e essa mulher está morrendo por nada, uma morte terrível, que era cremada mesmo. Então, claro que isso é um elemento da cultura que não deve ser biblicamente considerado, respeitado. Tá? Então, irmãos, devemos fazer separação de características culturais das religiosas, mesmo no contexto missionário. Tá bem? E para isso requer estudo, sensibilidade teológica e ouvir outras pessoas, estar no contexto missionário também, conhecer a palavra de Deus, oração, tudo isso, para que possamos perceber estas coisas. Mas por que eu usei o exemplo do William Carey? É que ele trabalhou tanto nisso, irmãos, tanto que o sati, essa prática, foi abolida da nação.
foi abolida da Índia pelos esforços missionários de William Carey. Está bem? Isso é uma coisa, e a legislação foi mudada nesse sentido por causa do seu esforço ali, pregando e ensinando contra, abriu escolas. Ele é um homem que acreditava que o reino de Deus vai crescer no mundo e ele trabalhou por isso. Tá? E trabalhou muito, e ele fez muitas coisas para a glória de Deus. Versículo 21, Paulo ele se utiliza de outro aspecto que é a servidão, não é? A escravidão. E ele diz assim: foste chamado sendo servo. Servo e escravo é a mesma coisa, tá? Nos tempos modernos é que se tornou uma coisa, o servo é mais light, o escravo é uma coisa mais pesada, mais braçal. Mas pelo bíblico, servo e escravo é a mesma coisa, é a mesma palavra grega para esta expressão aqui. Então, foste chamado sendo escravo, ele diz, não te dê cuidado. Isso ainda pode ser lido, aproveita a ocasião. Este versículo aqui, meus irmãos, é muito mal interpretado por pessoas que são contra a fé cristã, como se Paulo estivesse endossando a prática da escravidão. Paulo não está fazendo isso. Tá? Paulo ele está falando de alguém que está naquela situação e foi convertido por Cristo naquela situação. Paulo não está estimulando ao ato. Ele está dizendo, uma vez que você estava nessa situação, o que você vai fazer? O que eu vou fazer, Paulo? Aí Paulo diz, você quando se converteu a Jesus, você era um escravo? Existiam muitos escravos na época de Paulo. Então Paulo diz, não se preocupe demais, não machuque a sua alma por causa disso. Tá? Não se incomode demais com essa situação. E lá em Efésios capítulo 6, versículos 5 e 9, ele fala mandamentos para os servos, mas também para os senhores, de que os servos, os escravos, eles deveriam servir ao seu senhor, né, o seu patrão, o seu chefe, mas no Senhor, ou seja, tendo Cristo em conta, obedecer àquele que está acima dele, considerando a palavra de Deus. Se o Senhor deste servo mandasse ele fazer uma coisa errada, o servo teria um senhor acima do seu senhor carnal, do seu chefe, e deveria obedecer a ele. Está bem? E também ele dá mandamentos para os senhores, para que eles não maltratem os servos e não levem os servos a pecar, tudo isso. Em Efésios capítulo 6 trata dessas questões, versículo 5 até o 9. Tá? Além disso, irmãos, Paulo afirma que a situação de escravidão, contudo, não era normal. Não somente ele não está endossando, ele está contemplando uma situação ali e o que fazer, mas ele diz uma coisa interessante. Ele ainda considera a possibilidade de libertação. Ele diz, se contudo pode ser livre, aproveita a oportunidade. Versículo 21. E isso é algo muito interessante, meus irmãos, porque Paulo, ele não está aqui pregando uma religião revolucionária. Por essa expressão aqui fica muito claro que Paulo dava primazia à liberdade do que à escravidão, na verdade, não é? Mas Paulo ele não começa uma agenda política, ideológica aqui, abolicionista no século I, em que muitas pessoas podem se utilizar para poder fazer uma agenda ideológica abolicionista. Ele não está preocupado mais nas questões sociais que podem ser resolvidas por pessoas que nem crentes são. Tá? Por quê, irmãos? Porque a fé cristã ela não se preocupa com pautas politicamente sociais. Tá? A fé cristã ela não se preocupa com isso. Nós podemos sim fazer o bem a outros. A Bíblia diz primeiramente aos da família da fé e depois para os de fora também, é claro. Né? Inclusive fizemos isto, levando mantimentos e roupas lá para a Ucrânia ultimamente, não é? Mas, irmãos, esta não deve ser a agenda primeira da igreja. Tá? A agenda primeira da igreja é glorificar a Deus. Essa é a agenda primeira da igreja. E juntar-se ao redor da palavra para ouvir Deus falar e adorar Ele, e orar Ele, e cantar Ele, e chamar pecadores a Ele. Irmãos, a missão da igreja não é nem evangelizar. Muitas pessoas dizem, a igreja está nesse mundo para evangelizar. Está errado. Tudo quando deve ser feito, meus Coríntios capítulo 10, não é? Versículo 31.
tudo, qualquer coisa, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Isso inclui a missão da igreja, irmãos. É para a glória de Deus. A evangelização, o ato missionário, não existe como um fim em si mesmo. A evangelização, o ato missionário, é o meio que Deus usa seus servos para alcançar lugares onde Ele ainda não é glorificado. Porque o fim máximo é a glória de Deus. E a evangelização é um meio para isso. Qualquer coisa abaixo da glória de Deus como a finalidade para uma igreja, ela está muito longe do ensinamento bíblico. Bem, a igreja existe e tudo quanto faz deve ser para a glória de Deus, até mesmo comer ou beber qualquer coisa. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que ainda assim a Bíblia oferece princípios, não é? E dois servos de Deus, no século XVIII, da Inglaterra, um deles chamava William Wilberforce e o outro chamava-se John Newton. E estes servos de Deus, eles, baseados nesse texto aqui, uma coisa interessante, eles começaram a falar do ideal de Deus para os homens, é que os homens fossem livres e não escravos. E eles, às vezes, fazem citação desse versículo aqui. Realmente esse versículo está ensinando sobre liberdade, não é? Mas é claro, eles não usavam a igreja como meio para isso. Mas eles eram crentes, pastores reformados da igreja da Inglaterra, servos de Deus. E, do contrário do que muita gente diz, que o cristianismo é opressor, é contra as liberdades individuais. Irmãos, a maioria das leis que nós temos, dos direitos humanos até, que quer ir contra a fé cristã atualmente, irmãos, só existe essa sensibilidade para com o sofredor por influência do cristianismo. O cristianismo deixou esse legado. Aqui nós temos aqui, por exemplo, eu citei dois, mas tem vários, além de William Wilberforce e John Newton, várias outras pessoas que começaram a falar da liberdade dos escravos por influência cristã, da palavra de Deus, legado do protestantismo. Tá certo? A ideia de justiça que o mundo tem hoje, ela é uma ideia, herança teológica do protestantismo, do cristianismo, especificamente. Tá certo? Embora eles neguem a base, tá? Mas se eles consideram que matar é errado, de onde foi que eles tiraram essa ideia de que matar é errado? Nós podemos dar a base, o sexto mandamento da lei de Deus. Mas eles não querem, eles querem, muitos usufruem, tiram proveito do princípio que é bom, mas negam a base, ou silenciam. Não é? Nós não fazemos isso. Mas afirmamos o princípio que só existe por causa da base, de onde é que ele foi tirado? Da palavra de Deus. Tá? Então nós temos princípios aqui para governar a igreja e até mesmo princípios fora da igreja. Mas a igreja nunca deve ser vista como uma ONG, uma ONG ou coisa assim. Tá? A história da igreja, entretanto, sobre este assunto ainda apresenta, irmãos, coisas interessantíssimas da relação entre escravos e senhores no século II, século III em diante. Coisa interessante, irmãos, quando a gente vai ver a história da igreja, o Zé de Cesareia e muitos outros que escreveram sobre os primeiros cristãos, eles contam, irmãos, que muitos senhores, quando se convertiam e se tornavam cristãos, eles davam carta de alforria, eles libertavam os seus servos, eles libertavam os seus escravos. Olha que coisa interessante, não é? E a Bíblia, no Novo Testamento, tem uma carta inteira só sobre isso. Qual é, irmãos? Filemão, não é? Filemão. Irmãos, além disso, por exemplo, um outro caso muito interessante é que na história da igreja também demonstra senhores que eram que tinham seus servos e o patrão se converteu e o servo também. E muitos destes eram membros da mesma igreja, certo? Cultuavam a Deus juntos. E tem um caso, pelo menos um, mas tem outro também, em que o pastor do outro era o escravo. Então o Senhor era a ovelha do escravo. Olha que coisa, não é? Irmãos, é o cristianismo que faz essas coisas, irmãos. É o cristianismo que age de forma tremenda no coração dos homens e faz coisas inesperadas, tá? Versículo 22 a 24, vemos o autor desse chamado.
Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Pois comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Versículo 22 diz que o crente é liberto pelo Senhor. Tá? Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, ou pelo Senhor. Tá? E o versículo 23 fala que essa pessoa que foi liberta pelo Senhor é comprada por um bom preço, ou por um alto preço. E Paulo quer dizer assim, que estes servos aqui, eles não deveriam desmaiar em sua alma, né? Ficarem desanimados, porque como é que pode agora você vir a Jesus, continuando como servo, como escravo? O que eu vou fazer agora? Como é que eu posso servir a Deus assim? Paulo diz, não se constrange em relação a isso. Se você puder se tornar livre, aproveita. Mas se isso não for possível, sirva a Deus na posição em que você está. Porque, embora você seja um servo de alguém, entretanto, você é livre pelo Senhor. Você é livre pelo Senhor. E se você for um escravo que foi comprado por alguém, saiba que quem comprou você por um preço muito maior foi Jesus, com seu próprio sangue. Você não vale meras moedas, você vale o sangue de Deus derramado. Tá? Olha a posição que Paulo eleva aqui, esta pessoa, não é? E, meus irmãos, e o versículo 24, Paulo fecha o argumento, como ele começou em cima, dizendo, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Quero trazer aqui algumas aplicações, meus irmãos. Minha primeira aplicação é que este texto nos ensina a maravilhosa doutrina da vocação eficaz, da chamada eficaz. Da chamada eficaz, irmãos. Que doutrina é essa? A melhor maneira de categorizar essa doutrina é naquilo que a Confissão de Fé Batista, 1689, que nós temos visto aqui, que temos estudado, diz o seguinte, acerca da chamada eficaz. Aqueles a quem Deus predestinou para a vida, a Ele, ao Senhor, apraz, em seu tempo determinado e aceitável, chamar eficazmente por sua palavra e Espírito, do estado natural de pecado e morte, no qual eles, por natureza, para a graça e salvação por Jesus Cristo, são trazidos ao Senhor. Né? Isso Deus faz, iluminando suas mentes de maneira espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes o coração de carne, renovando as suas vontades por sua onipotência. Deus predispõe essas pessoas, atrai-os de forma irresistível para Jesus Cristo. No entanto, eles vêm a Cristo muito livremente, sendo para isso feitos dispostos pela sua graça. O que essa doutrina chamada vocação eficaz ou chamada eficaz ensina, está na Bíblia, querida por todos os reformadores, e depois disso, é que você só vem a Cristo porque você é convidado. Tá? Você só vem a Cristo porque você é chamado. Mas esse chamado aqui não é um chamado geral, um chamado externo. Aquele de que Jesus fala assim, vinde a mim todos, não é este. Tá? É aquele de Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que de antemão chamou, a este justificou, glorificou. Tá? É aquele que Jesus diz, aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Este chamado. É quando Deus vai lá no fundo do seu coração e lhe chama. E faz com que a voz do pregador, mediante o poder do Espírito, desça para o seu coração. Saia da mera intelectualidade, você só entender intelectualmente as coisas, descer para o coração. E você vem a Cristo. E você vem a Cristo não porque simplesmente você foi convencido intelectualmente, mas porque Deus, naquele dia, depois de tantas vezes você ter ouvido sermões e sermões e sermões, mas naquele dia, Deus enterneceu o teu coração. E Ele te atraiu de tal maneira que você não tinha outra opção senão ir até Ele. E você pode até pensar, bom, mas foi eu que fui. É verdade, mas foi Deus que te levou.
Sim, foi eu que escolhi Jesus, é verdade. Mas Jesus diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi em vós. Quando nós vamos até Cristo, irmãos, é porque Ele já se antecipou. Isso nós chamamos de doutrina da vocação eficaz. Ele chama irresistivelmente. Tá? Irresistivelmente não significa que os homens nunca resistem. Os homens sempre resistem quando a gente prega a palavra. Mas naquele dia, quando Deus trabalha com poder, essa pessoa vem a Cristo, irmãos. E ela vem quebrantada, vem lamentando os seus pecados. E ela chega até o trono da graça, corando de vergonha. E ela começa a amar o Senhor, amar a pregação da palavra do Senhor, amar a igreja do Senhor, amar estar com o povo de Deus. Essa pessoa começa a amar coisas que antes para ela eram entediantes. Mas é Deus que trabalha a graça nesse coração. Porque se Deus não fizer isso, irmãos, nós nunca iremos até Ele. Sabe por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós achamos que Deus é um grande estraga-prazeres. Quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, certo? Se não for Deus trabalhando no nosso coração, os pecadores sempre terão a sensação de que Deus quer a sua infelicidade, de que Deus é o Deus dos nãos, proíbe tudo, e é um peso seguir Ele. Não é nada, irmãos. Sempre o homem vai ser servo, vai ser escravo de alguém, quer seja de Cristo, um Senhor amoroso, doce, que entrega a sua vida pelas suas próprias ovelhas, ou quer seja escravo de Satanás, um Senhor cruel, tirano, e da própria carne, que um dia vai levar-o para a batedora do inferno. Tá? Então não existe homem livre de jeito nenhum, irmãos. Ou ele é servo de Deus, ou ele serve a carne e o diabo. Tá bem? É muito melhor servir a Jesus, um Senhor doce, meio, que entrega a sua vida pelos seus próprios servos. Inclusive ele diz, eu agora vos chamo de amigos. Tá bem? Minha segunda aplicação, passando aqui, é que nós aprendemos aqui a doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Uma doutrina cara para a reforma protestante e profundamente bíblica. E diz o seguinte, irmãos, que hoje nós não temos mais sacerdotes como era no Antigo Testamento, pessoas que intermediavam entre os homens e Deus. Antes tinha, não é? Tinham sacerdotes, tinham sumos sacerdotes, mas a partir da nova aliança é dito que Ele nos fez reis e sacerdotes. Tá? Você não precisa mais oferecer sacrifícios por intermédio de uma pessoa a Deus e essa pessoa intermediando sempre. Isso não é mais necessário, porque Cristo, como sumo sacerdote, Ele se entregou e hoje você tem livre acesso a Deus. Você pode orar diretamente a Ele, pode consultar diretamente a Ele e Ele falar diretamente com você na sua palavra e haver esse diálogo, tá? Não só mais de servo do Senhor, mas de amigo, de filho para com pai e de pai para com filho. Tá? A implicação disso é o que, irmãos? Que todos nós somos responsáveis por servirmos a Deus onde nós estamos, quer no trabalho, quer na igreja. Na igreja significa que os irmãos, qualquer coisa que os irmãos ajudarem na igreja, isso é Deus trabalhando na sua vida e é você exercendo o seu sacerdócio universal. Tá? Muitas vezes as pessoas hoje, os evangélicos, e nós devemos evitar isso aqui, irmãos, tem uma visão do pastor é como se fosse um padre. O que é isso? É que o pastor ele é o homem assalariado pela igreja para cumprir as coisas religiosas que eu não posso cumprir durante a semana porque trabalho. E que o pastor faz as coisas espirituais porque nós pagamos ele para isso. E domingo eu quero que esteja tudo pronto, porque é para isso que eu dou meu dízimo. Nós não podemos ter essa visão profissionalizada da fé. Todos nós somos responsáveis, irmãos. Nós vemos o pacto da Igreja Batista, o pacto de membresia mais cedo, né? Nós somos responsáveis, todos nós, por servir a Deus. O pastor é aquele que guia, como diz Hebreus capítulo 13. Ele lhe ajuda na edificação dos santos, mas você deve edificar uns aos outros também. A oração do pastor não é mais importante. Você chegar para mim e dizer, pastor, ore por mim, eu não vou orar. Mas você dizer, pastor, ore por mim, porque eu sei que o Senhor... A oração do Senhor é poderosa e tudo. Tem muita gente que tem essa ideia, né? A oração do pastor é mais forte. Irmãos, não tem nada. O pastor não é sacerdote. O pastor não é sacerdote
Isso daqui não é o altar, mas a pessoa diz, vou entregar minha vida no altar, pastor, a partir de hoje. Não, altar é lugar de sacrifício. Não for morrer aqui, altar é lugar de sacrifício. Isso aqui não é o altar, o pastor não é sacerdote, essas paredes aqui, isso aqui não é um templo de Jerusalém. Não. Isso aqui é um momento santo, porque o povo de Deus está reunido aqui. Tá? Mas se fosse o povo de Deus reunido debaixo de uma árvore, cultuando a Deus, como é lá o servo de Deus lá na África, tudo bem. Está bem, irmãos? Então, isso também nos ensina a doutrina do sacerdócio universal acerca do nosso chamado para ser luz do mundo e sal da terra. O que isso significa? Que para servir a Deus você não precisa ser pastor. Às vezes a pessoa tem a ideia, não, eu me converti, agora eu vou começar a estudar teologia que eu vou servir a Deus. Não, meu irmão, sirva a Deus sendo um bom motorista de autocarro, um bom condutor de autocarro. Sabe como é que você serve e glorifica a Deus ali? É você cumprimentando as pessoas, fazendo o seu serviço diariamente, você não atropelando o motoqueiro, né? É você sendo respeitoso com as senhoras que entram no autocarro, tá? E você vai glorificar a Deus naquele chamado que Ele lhe colocou. E Deus vai ser glorificado, o nome de Deus vai ser honrado ali. Onde Deus lhe colocou, Ele vai ser glorificado. Tá bem? É claro que isso não inclui profissões ilícitas, o que leva em conta imoralidade ou coisa assim. Tá, meus irmãos? E, em último lugar, a chamada do cristão para viver a piedade no lar. Todas as pessoas no lar têm o seu chamado para glorificar a Deus ali, meus irmãos. O marido, ele é um sacerdote do lar, não sabia disso. O pastor só acabou de dizer que nós não temos mais sacerdote, é verdade. Sacerdócio universal. Mas existe um aspecto, irmãos, interessante dos sacerdotes da antiga aliança que a gente tem que pensar. É que o sacerdote, ele servia o povo também, certo? O sacerdote, ele servia e ele era um líder. E esses não são papéis, por acaso, do homem no lar? Ele não é um líder? Ele é um líder, mas ele é um líder servo. Ele não lidera por imposição. É assim, mulher, porque eu quero que seja pronto. Não é assim. Ele lidera ao ponto, inclusive, de se oferecer de forma autossacrificial pela esposa, como Cristo fez pela igreja. Não é? Então, ele deve conduzir a sua casa de uma maneira que Deus seja glorificado todos os dias, irmãos. No culto doméstico, chamar a sua família. Vamos fazer aqui nosso culto familiar. Então ele chama, ele inicia, ora com a esposa, as crianças cantam, tá? E isso todos os dias, o coração das crianças e da família vai sendo treinado. Uma casa sem culto doméstico, irmãos, é uma casa sem telhado no dia de chuva, tá? Em chuva torrencial. Não pode, irmãos. Ele serve a esposa e guia a esposa. A esposa ensina a palavra de Deus para as crianças e o marido também. Tá? Deus, ele é glorificado no lar em que ele é invocado. Tá bem, irmãos? E não é desculpa nós dizermos, pastor, mas eu não tenho tempo. Não é desculpa, irmãos. Porque muitas vezes nós temos tempo para poder assistir um filme de 1 hora, um seriado de 1 hora, 1 hora e meia, não é? Maratonar, como diz, né? Maratonar uma série. Culto doméstico, irmãos, é uma coisa de 10 minutos, 15 minutos no máximo, mas 10 minutos. Senta, lê um versículo bíblico, canta um louvor, ora e pronto. Pronto. Todos participam ali, um ora, outro canta, outro partilha a palavra e pronto. Tá? É o tempo que você fica ali 10, 15, 20 minutos, meia hora no Facebook ali olhando várias bobagens, às vezes, que nós fazemos. Né? Junte-se com o povo de Deus e seja instrumento de Deus para que a semente da eternidade fique no coração dos seus filhos. Tem um puritano inglês que falava uma coisa muito interessante. Ele, é como se ele representasse as crianças no dia do juízo. Os puritanos, eles eram muito vigorosos nas suas ilustrações. E ele dizia que no último dia, diante do trono de Deus, alguns filhos que terão responsabilidade pela a sua própria condenação. Entretanto, eles também vão dizer: pai e mãe, porque o Senhor, que conheceu a palavra de Deus, sempre omitiu a palavra de Deus para nós,
E nós estamos aqui por nossa própria culpa, mas vocês também tiveram sua responsabilidade, nos esconderam a fé, nos esconderam a palavra de Deus. E nós estamos aqui ardendo, lembrando de vossa negligência. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Deus confiou os filhos em nossas mãos, Deus confiou almas eternas em nossas mãos, e um dia nós prestaremos contas. Tá certo? Devemos glorificar Deus em nosso lar em tudo. Isso inclui ensino doméstico, mas isso inclui também acompanhando o que as crianças assistem, se glorifica a Deus ou não, o que elas andam lendo, o que elas andam aprendendo na escola, tá certo? Envolver o lar com atmosfera realmente cristãs, músicas cristãs para elas ouvirem durante a semana, versículos bíblicos, fale de catecismo. Na hora de disciplinar, simplesmente não discipline pronto, diga: olha, você quebrou a lei de Deus aqui. E antes de você pecar contra o papai ou a mamãe, você pecou contra Deus. Você ensina. Tá, meus irmãos? Criança criada neste caminho, não é certeza de que ela vai permanecer crente até o fim, mas é certeza de que você cumpriu o seu papel como pai ou mãe, de que você glorificou a Deus no lar. Tá bem? Vamos orar. Seu Deus, Pai amado, obrigado por este momento. Abençoa, Senhor, esta palavra para que entre nos corações, produza mudança, transformação para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.